Vamos agora estudar os jogos infinitamente repetidos. Um jogo infinitamente repetido, ele vai repetir o jogo G de estágio infinitas vezes. Mas aqui quer dizer que o jogo ele pode terminar em um dia. Os jogadores sabem disso, que ele pode terminar, mas eles não sabem quando o jogo irá terminar. Então, esse tipo de situação a gente modela como um jogo infinitamente repetido. E aqui nos jogos infinitos a gente tem que trabalhar com o fator de desconto. O fator de desconto ele vem aí da teoria econômica, em que os indivíduos eles têm uma preferência intertemporal, ou seja, eles preferem o hoje ao amanhã. Então, receber R$ 1 hoje é mais valioso do que receber R$ 1 amanhã. Então, é preferível receber R$ 1 hoje do que R$ 1 amanhã. E aí, para trazer esse valor do R$ 1 amanhã para o presente, a gente tem que levar em conta o fator de desconto, que faz com que R$ 1 hoje e R$ 1 mais alguma coisa amanhã sejam diferentes. Então, esse delta, que vai ser o fator de desconto, ele vai levar em conta que o presente é preferível ao amanhã. E aí ele vai ser um número entre 0 e 1. O 0 quer dizer que os indivíduos preferem totalmente o hoje, eles não ligam para amanhã. E o 1 quer dizer que eles são indiferentes entre o hoje e o amanhã. O que a gente tem é que geralmente esse número vai estar aí entre 0 e 1 no intervalo aberto, né? E aí a gente também tem o conceito de valor presente de um payoff. Então vamos supor que o jogador 1, em cada repetição do jogo, ele recebe um payoff π1. Então ele vai receber π1 no jogo 1, π1 no jogo 2, π1 no jogo 3, e assim vai infinitamente recebendo π1. Mas aí a gente tem que valores, né, os payoffs do amanhã, eles valem menos. Então, cada payoff vai ser descontado pela taxa de desconto, fator de desconto. Então, o primeiro estágio vai ser π1. Já no segundo, a gente vai descontar por delta. No terceiro, vai ser delta ao quadrado. No quarto, vai ser π1 delta ao cubo. E assim vai. Então, a gente chama isso aqui de valor presente. Então, o valor presente desse payoff aí vai ser, colocando o π1 em evidência, a gente vai ficar com 1 mais delta ao quadrado mais delta ao cubo e assim vai. Isso aqui é aquele negócio que a gente estudou lá na quinta série, né? Você tem aqui um número entre 0 e 1 e ele vai aumentando aqui, né, o expoente de 1 em 1. Então a gente tem aqui uma progressão geométrica, né? E a gente sabe que essa sequência aqui ela é convergente porque esse valor aqui está entre 0 e 1, então ela é decrescente, ela vai convergir para um valor. E aí a gente pode pegar a soma dos elementos da PG, que é dado por infinita, né? Que é dado por A índice 1 sobre 1 menos Q, em que Q é a razão. Aqui a nossa razão é delta. E o nosso A índice 1 também vai ser o delta, vai começar daqui. Então a gente vai ficar com 1 mais A índice 1 é delta sobre 1 menos delta. Então isso aqui vai dar o quê? 1 menos delta mais delta em cima dividido por 1 menos delta. Então vai cancelar os deltas, vai ficar 1 sobre 1 menos delta. Então o valor presente desse payoff repetido vai ser π1 dividido por 1 menos delta. E se os payoffs fossem diferentes em cada estágio do jogo? Então você teria uma sequência de payoff, por exemplo, π1, π2, π3, e assim vai. Então você ia descontar cada payoff a partir do estágio 1. Então aqui seria delta, delta ao quadrado, delta ao cubo, e aí vai. Esse seria o valor presente dessa sequência de payoff.
E aqui a gente tem algumas definições que são similares aos dos jogos repetidos finitos. Então você tem um jogo de estágio G e você denota por G infinito e delta, sendo o jogo em que G é repetido eternamente e os jogadores compartilham a mesma taxa de desconto delta. Para cada T, estágio T, o resultado das T-1 jogadas precedentes de cada jogo de estágio são observadas pelos jogadores antes que o estágio T comece. E o payoff desse jogo infinito, aí aqui não vai ser mais a soma dos payoffs, vai ser o que? O valor presente do payoff de cada jogador. Dada aí, a sequência de payoffs. Então, o valor presente vai ser o payoff desse jogo infinito. E nesse jogo infinito, a estratégia do jogador, assim como no jogo finito, especifica a ação que o jogador irá tomar em cada estágio do jogo, para cada história possível do jogo ao longo dos estágios anteriores. E aqui os subjogos desse jogo infinito vai ser idêntico ao jogo infinito original. Por quê? Porque aqui você tem G a primeira vez, aí a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta e assim vai. Então, se você pegar essa parte aqui, isso aqui é infinito. Então, isso aqui seria um subjogo desse jogo aqui maior, mas ele ainda é um jogo infinito. Assim como você pegar esse outro aqui, também seria outro subjogo. E assim vai até o jogo inicial. Então quer dizer que todo subjogo de um jogo infinito é idêntico ao jogo original, que é um jogo infinitamente repetido. E aqui a gente tem um conceito de estratégia gatilho. A estratégia gatilho ela é uma estratégia que determina para o jogador que adota seguir um certo curso de ação enquanto uma determinada condição é satisfeita. E caso essa condição deixe de ser satisfeita, ele muda o curso de ação e continua com aquela ação para o resto do jogo. Então, por exemplo, esse jogo aqui do Dilema dos Prisioneiros. Vamos supor que esse jogo está sendo jogado infinitamente, Então, uma estratégia gatilho para o jogador 1 seria, por exemplo, ele vai jogar não coopera no primeiro estágio. Então quer dizer que na primeira repetição desse jogo, ele vai jogar não coopera. E aí nos outros estágios, ele vai perceber, ele vai observar o que foi jogado nos estágios anteriores. Então no estágio T, ele vai jogar não coopera se os resultados foram não coopera. Se os resultados dos T-1 estágios foram todos não coopera para os dois jogadores. Caso contrário, o jogador 1 vai jogar cooperar. Caso contrário, joga C eternamente. Então, essa aqui é uma estratégia gatilho, porque ela estabelece uma condição que deve ser satisfeita, que é o quê? O resultado de todo jogo ser não coopera, não coopera. E se isso aqui não for satisfeito, o jogador 1 vai jogar coopera para sempre. Então, essa estratégia gatilho,
é para a gente tentar sair desse equilíbrio de Nash, que é coopera, coopera, e ir para um novo equilíbrio perfeito em subjogos, em que os dois jogadores estão jogando não coopera, não coopera, e consequentemente obtendo payoffs maiores. Então como é que a gente consegue sair desse para esse? Através dessa estratégia gatilho. Então vamos fazer essa estratégia gatilho para o jogador 1 e depois a gente vai ver que para o jogador 2 é a mesma coisa. Então vamos supor que o jogador 1 está jogando a estratégia gatilho. E aí vamos ver o que é que o jogador 2 vai responder. Então aqui a gente tem dois tipos de subjogos. O primeiro subjogo vai ser o quê? Foi jogado, não confessa e não confessa em todos os estágios anteriores. Então quer dizer que a gente está aqui nesse não coopera, não coopera. Existe outro tipo de subjogo que em pelo menos um estágio não foi jogado, não coopera, não coopera. Então, subjogos aqui desse tipo 2, qual é a melhor resposta do jogador 2? Então, a gente tem que em algum estágio não coopera, foi jogado. Então, quer dizer que o jogador 1 que está adotando essa estratégia gatilho aqui, ele vai jogar C, que é coopera, eternamente a partir desse momento. Então vamos supor que a gente veio jogando esse jogo e aí em um determinado momento o jogador 1 ou o jogador 2 não jogou não coopera, jogou coopera. Então a partir desse momento para frente, o jogador 1 vai jogar sempre coopera, porque ativou a estratégia gatilho dele. E se o jogador 1 joga sempre coopera, qual a melhor resposta do jogador 2? Se o jogador 1 joga sempre coopera, ele vai escolher entre 1 e 0, ele vai escolher aqui o do equilíbrio de Nash, né? Que é cooperar. Então, se o jogador 1 joga C, o jogador 2 vai jogar sempre C. E qual o payoff disso aqui? Vai ser esse payoff do equilíbrio de Nash, 1 para o jogador 2. Então, o valor esperado de coopera para o jogador 2 vai ser igual a 1 mais delta ao quadrado, e assim vai, até o infinito. Então, o valor esperado aqui desse payoff de coopera vai ser 1 sobre 1 menos delta. Ok, vamos guardar isso aqui. E aí existe esse subjogo aqui em que está sendo jogado não coopera, não coopera. Então o jogador 2 ele pode escolher duas coisas. O jogador 2 pode jogar não coopera para sempre e ele vai ter o payoff de quanto? Então o jogador 2. O jogador 1 está jogando não coopera e o jogador 2 também para sempre. Então eles vão estar aqui nesse payoff 4-4. Certo? Não coopera, não coopera. Então vai ser 4 mais 4 que multiplica delta, mais 4 que multiplica delta ao quadrado, e assim vai. Então esse valor esperado vai ser 4 que multiplica 1 sobre 1 menos delta. Então é 4 dividido por 1 menos delta. Só que aí o jogador 2 ele também pode escolher não jogar, não coopera. No caso, como ele só tem duas estratégias, ele pode escolher jogar coopera.
E isso aqui é o que a gente chama de desvio. Então o jogador 2 ele pode desviar, certo? E aí ele vai desviar jogando coopera. Então eu vou chamar aqui o payoff do jogador 2 do desvio. Então vai ser... aqui vai ser o payoff de não coopera do jogador 1 e ele desviou para coopera, o jogador 2. Então a gente está aqui nessa entrada aqui em azul. Não coopera para o jogador 1 e coopera para o jogador 2. Então é 5 o payoff do jogador 2 e 0 para o jogador 1. Então ele vai ter um payoff de 5. Então o que é que acontece depois desse jogo de estágio? O jogador 1 vai observar que o jogador 2 jogou coopera e aí vai ativar a estratégia gatilho dele, que é jogar o quê? Coopera para sempre. Então eles vão voltar aqui para o coopera eternamente. E aí ele vai ter um payoff de delta mais delta ao quadrado mais delta ao cubo e assim vai. Então esse valor esperado aqui de desviar vai ser 5 mais delta sobre 1 menos delta. Esse aqui é o valor esperado de não coopera, né? Então, quando é que vai acontecer de o jogador 2 jogar essa estratégia gatilho? Que é o quê? Não cooperar, né? Então, vai acontecer o quê? Vai acontecer que ele vai jogar não coopera, quando for sempre melhor jogar isso aqui. Ou seja, esse valor esperado tem que ser maior do que esse valor esperado aqui. Na verdade, NC é não confessar, né? IC é confessar. E isso aqui é o chamado de cooperação. Então quer dizer aqui que os jogadores estão cooperando porque eles combinam de não confessar para poder conseguir um payoff maior. E aqui seria o desvio, que algum jogador quer desviar da cooperação para obter um payoff maior. E aqui no equilíbrio de Nash seria não cooperar. Então a gente vai ter aqui que o valor esperado de cooperar vai ser maior ou igual ao valor esperado do desvio se acontecer o quê? Então a gente quer saber qual o valor de delta que faz com que os jogadores cooperem. Eles não confessem em todo o estágio do jogo. Então esse valor esperado aqui da esquerda vai ser igual a 4 dividido por 1 menos delta. Isso tem que ser maior ou igual a 5 mais delta sobre 1 menos delta. Então esse lado esquerdo aqui vai ficar 5 menos 5 delta mais delta dividido por 1 menos delta. A gente vai ficar com 4 dividido por 1 menos delta maior ou igual a 5 menos 4 delta dividido por 1 menos delta. A gente pode cancelar. E aí vai ficar 4 maior ou igual a 5 menos 4 delta. E aí a gente vai ter que o delta, passando para o lado esquerdo, vai ter que ser maior ou igual a 1 sobre 4. Então, nesse jogo aqui do dilema dos prisioneiros, se o delta, que é o fator de desconto de cada jogador, for maior do que 1/4, então a gente vai ter que a estratégia gatilho vai ser
equilíbrio de Nash perfeito em subjogo. Então aqui a gente tem que não confessar não era, ó, não confessar não faz parte do equilíbrio de Nash desse jogo aqui. O equilíbrio de Nash é o confessa. Mas aí a gente tem que essa estratégia gatilho, que é jogar não confessar, vai ser equilíbrio de Nash perfeito em subjogos desse jogo repetido infinito, se somente se o nosso delta for maior ou igual a 1/4. Então a gente está saindo de um equilíbrio de Nash, estratégias que fazem parte de um equilíbrio de Nash, para estratégias que não fazem parte, e elas são equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Então os jogos infinitos, eles permitem você ter esse tipo de equilíbrio de Nash perfeito.